Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós iremos ler os versículos de 36 a 50. Lucas, capítulo 7, os versículos de 36 a 50, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar? Senhor, dá-nos tua bênção nesse momento em que nós lemos a sua palavra, com o intuito da pregação, de te ouvir por meio da palavra exposta. Por isso, fala de tua parte a nós, manifestando então tua bondade, graça, misericórdia, bem como também, ó Deus, manifestando tua boa mão paternal, a fim de corrigir os desvios que possuímos, com o santo propósito da exaltação do teu nome e da nossa edificação em ti mesmo e na pessoa do teu Filho. Por isso, fala-nos então por meio da tua palavra, de tal sorte que nós, como a mulher que antes era pecadora, entretanto, ao assentar-se aos pés de Cristo, foi declarada justa, que assim também estejamos nós diante do teu Filho nesse momento, certos de que espiritualmente devemos nos encontrar aos seus pés, em lágrimas e em manifestação de nosso muito e grande amor para com Ele, por conta de seu perdão dispensado a nós, por conta de sua obra bendita realizada para a tua glória e em nosso favor. Por isso, abençoa-nos, ó Pai, nesse momento bendito, falando a cada um de nós que aqui nos encontramos. Tem misericórdia, então,
do teu povo e também do teu servo, dá-me graça, que minhas falhas, meus pecados, minhas fraquezas não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente glorifica o teu nome e fala a nós de tua parte. É a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos expondo as parábolas e agora então adentramos aquelas que se encontram registradas no Evangelho de Lucas. E deixe-me perguntar, quem aqui ama Cristo? Todo mundo vai dizer que sim, não é? Mas como é que você pode medir o seu amor? Se é muito ou se é pouco? Como é que você pode averiguar a intensidade do seu amor por Cristo? A Bíblia nos revela nesse texto que há um instrumento para se verificar a intensidade e a quantidade de nosso amor para com o Senhor Jesus Cristo. E eu pretendo, na exposição da parábola, deixar então claro diante dos irmãos que instrumento é esse. Eu vou fazer como de costume, vou explicar a parábola e depois aplicaremos às nossas vidas. Certa feita, então, um fariseu convidou o Senhor Jesus para jantar com ele. E nós não sabemos o motivo que o levou a fazer esse convite. O que nós sabemos é que os fariseus eram opositores do Senhor Jesus. Entretanto, o Senhor Jesus, então, decidiu ir à casa daquele homem. E diz a Escritura, então, que ele tomou lugar à mesa. Naquela época, as mesas eram baixas, não como as de agora. E não havia cadeiras. As pessoas assentavam-se em almofadas, de preferência com os pés para trás. E diz o texto, então, que de repente, uma mulher assentou-se exatamente aos pés de Cristo e começou a chorar e a derramar um perfume precioso nos pés do Senhor Jesus. Naquela época, era costume, quando alguém importante vinha jantar na casa de outro, era costume, então, que pessoas da redondeza, os vizinhos, viessem para o jantar, mesmo não sendo convidados. Eles não vinham para jantar, eles vinham para assistir o jantar. E esses que não eram convidados, eles assentavam-se ao derredor da mesa e, de preferência, ao lado das paredes. E durante o jantar, esses convidados, ou essas pessoas que não eram convidadas, melhor dizendo, elas interagiam com o anfitrião e com a pessoa que estava sendo honrada ali. Conversavam, ainda que não tivessem lugar à mesa para comer. E é exatamente nesse aspecto que se encontra essa mulher. Porém, diferente dos demais, enquanto os outros assentaram-se ao derredor da mesa, colado nas paredes, e conversavam com o anfitrião e com o Senhor Jesus, essa mulher, a qual o texto descreve como pecadora, extremamente corajosa, fez o que ninguém fez até então. Ela, por alguma razão, talvez era uma prostituta ou alguém que tinha uma vida promíscua, por isso a Bíblia lhe dá a designação de pecadora. Entretanto, ela não observou a sua reputação, que era ruim. Ela se atreveu, foi à casa daquele fariseu rigoroso, extremamente duro, não sentou segundo os outros, mas ela assentou-se de joelhos exatamente, ou colocou-se de joelhos exatamente aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele estava sentado com os pés para trás, nessa almofada, e ela então, sentada ali, não escondeu suas lágrimas, seus beijos, nem o perfume que ela havia levado para honrar o seu Salvador. Com isso, então, aquela mulher demonstrou que gratidão exige um grande sacrifício. Para sermos gratos, de fato, precisamos nos sacrificar em algum momento, porque gratidão e fé andam juntos. Pois bem, aquela mulher então, demonstrando a sua gratidão e a sua fé,
ela chorando, derramando suas lágrimas sobre os pés do Senhor Jesus, enfrentando aquelas pessoas que conheciam muito bem a sua má reputação, ela mostrou o quanto amava o Senhor Jesus Cristo. Vendo aquela cena, o fariseu, extremamente impiedoso, pensou consigo mesmo, não contra a mulher, mas contra Cristo, e disse: se este homem fosse de fato um profeta verdadeiro, ele saberia que a mulher que o toca lhe torna impuro, porque ela é uma pecadora. Então, a conclusão que o fariseu teve no seu coração foi: ou o Senhor Jesus Cristo não era um profeta verdadeiro, ou o Senhor Jesus Cristo poderia ser um profeta verdadeiro, porém alguém apóstata, porque desconsiderava a exigência da lei cerimonial quanto à pureza dos rituais. O Senhor Jesus Cristo, então, ironicamente, dirige-se ao fariseu enquanto ele processa os seus pensamentos, e não se dirige à mulher, mas se dirige exatamente ao fariseu, e lhe faz então uma pergunta, ou lhe dirige algo, e disse a Simão: Simão, e ele vai contar a parábola que é exatamente aquela que nós trataremos nessa noite. Havia um credor e 2 devedores. Um devia 2 meses de salário, o outro devia 20 meses de salário. Porém, nem o que devia 20, nem o que devia 2 tinham condições para pagar sua dívida. O credor, então, compassivo, surpreende os devedores, perdoando-lhes as dívidas, agindo amorosamente para com eles. Então eu te pergunto, qual desses 2 amará mais o credor compassivo? O fariseu, então, logicamente, deduziu que amará mais aquele que foi mais perdoado. E então é isso que ele diz ao Senhor Jesus: a quem muito foi perdoado, espera-se maior gratidão, maior amor. Então Jesus olha para Simão e diz: é exatamente isso o que acontece aqui. E a partir de então, o Senhor Jesus volta-se para a mulher e diz a Simão o que ela fez e o que ele não fez. E diz a Escritura então que o Senhor Jesus dirige os olhos de Simão para a mulher, quando ele diz: vê esta mulher, ela se preparou para me honrar. Você não me deu água para lavar os meus pés, entretanto ela os lavou a custo de lágrimas. Não me deste a saudação costumeira, que é um ósculo santo. Esta, entretanto, me beija desde que cheguei. Não me ungiste a cabeça com óleo, a fim de me refrescar. Ela, entretanto, trouxe precioso perfume para me ungir. Jesus, então, mostra a Simão que aquela mulher, de fato, havia se preparado para recebê-lo, para honrá-lo. Ela era, de fato, a anfitriã, porque ela havia se preparado. Entretanto, Simão nada disso fez. E a conclusão que o Senhor Jesus faz é esta: o motivo por que ela agiu assim foi porque a sua muita dívida, os seus muitos pecados, todos lhe foram perdoados, e por isso ela muito me amou. Já você, Simão, por considerar-se pouco pecador, ou, na verdade, por se considerar justo, não olhou para mim como aquele que podia lhe salvar. Por isso, então, me recebe como qualquer um. O Senhor Jesus, então, ao expor estas coisas a Simão, mostra a Simão que, na verdade, o impuro era Simão e não a mulher. Ele faz agora ele faz de forma proposital, ele coloca agora Simão no lugar do que ainda deve. E ele então disse àquelas pessoas que aquela mulher pecadora havia sido purificada de seus pecados. Os pecados haviam sido perdoados anteriormente por conta de sua fé. E por esta razão ela reagiu com amor para com o Senhor Jesus Cristo.
Ela havia sido então purificada, ela havia sido santificada, não havia mais nada que a impedisse de se relacionar com Deus, com Cristo Jesus. Por um outro lado, o Senhor Jesus, ao dizer isso, diz a Simão que ele é o homem que deve 50 denários, ou 2 meses de salário. Entretanto, ele é o homem que deve, mas não reconhece que deve. E por esta razão, a sua dívida ainda permanece de pé. Talvez seja pouco o que Simão devia a Deus. Entretanto, o pouco não altera o estado ou o status de devedor. E o Senhor Jesus Cristo então mostrou a Simão que a mulher estava então apta para tocá-lo, porém ele não. Porque mesmo sendo ela aquela que tinha 500 denários para pagar e não podia pagar, ela foi beneficiada pelo amor e pela graça divina. E agora a sua dívida não existia mais. Por isso, ela estava limpa, pura, lavada, santificada. Ela era alguém que estava apta para se relacionar com Deus. Ao contrário, Simão ainda permanecia com os seus 2 meses por pagar, recusando o perdão que Deus havia dado. Não quis abandonar a sua dívida, porque entendia que não lhe devia, ou que aquilo que lhe devia era completamente algo de somenos, de menor importância. Ao proceder assim, quando o Senhor Jesus trata essa questão e honra aquela nossa irmã, aquela sua serva, aquela a quem ele salvou, ao proceder assim, o Senhor Jesus Cristo mostrou a Simão que para ser perdoado não é necessário fazer, mas na verdade, para ser perdoado é necessário receber. O perdão é dado, não é comprado ou conquistado. Fazendo isso, então, o Senhor Jesus Cristo mostrou a Simão que não importa se o homem julga-se ter pouco ou muitos pecados, em toda e qualquer situação, os seus pecados são impagáveis, sua dívida é interminável. E por esta razão, apenas apelando à profundidade da misericórdia de Deus, é que ele pode se ver livre da sua dívida. Caso contrário, ainda que ele se julgue pouco devedor, continuará sendo muito, porque não tem como pagar a sua dívida. No verso 48, quando ele então agora deixa de olhar para Simão e dirige-se à mulher e despede-a em paz, dizendo-lhe seus pecados foram perdoados, o Senhor comunica agora àquela mulher de forma pública que ela estava limpa e santificada. E que mesmo que ela de fato tivesse tido uma vida promíscua, a pior possível, Deus a havia restaurado. A sentença que Cristo pronuncia para aquela mulher é sentença de salvação. E a sentença foi publicada ou pronunciada de maneira pública a fim de lhe confortar. Cristo confortou aquela mulher naquele instante, pois ela, ainda que perdoada por Deus, era julgada pelos homens. O fariseu estava julgando-a severamente. Cristo, como bom defensor dos santos, intercedeu ou se interveio nessa questão, confortou o coração daquela mulher, declarando-lhe então publicamente de que estava perdoada. Fortaleceu a sua fé, quando ele disse, vai-te em paz, a tua fé te salvou, você agora está em paz com Deus, não há mais nada que deva atemorizar o seu coração, pois ainda que os homens te olhem atravessado, os olhos de Deus te vê como filha. Essa é então a palavra que Cristo deu àquela mulher. Essa mesma palavra, essa mesma parábola, ela também aplica-se a nós. E a primeira coisa que o Senhor Jesus ensina a mim e a você, como ensinou a Simão e aquela nossa irmã que conheceremos no céu, é exatamente como funciona a salvação. A salvação funciona em 2 etapas. A primeira delas é que Cristo
ou Deus, o nosso Pai, providencia o pagamento da nossa dívida. Você tem uma dívida interminável, ou, na verdade, para os crentes, tinha uma dívida interminável. Deus, então, proveu para você o pagamento da sua dívida e lhe comunicou isto. Como é o nome disso? Evangelho. Por isso, boas novas. Aqueles que ouvem o anúncio de Deus de que o pagamento da dívida foi providenciado e recebem este pronunciamento de modo particular, ou seja, não universal, não geral, mas particular para si, reconhecendo que é o devedor do qual foi beneficiado pela pessoa e obra de Jesus Cristo, esse então, tomando para si esse pronunciamento do perdão dos pecados, este é que é o salvo, porque quando ele faz isso na certeza de que sua dívida foi paga, e o nome disso chama-se fé. Os puritanos diziam que a fé é nada mais, nada menos do que uma mão aberta, estendida aos céus para se agarrar a Cristo, o seu Salvador. Mas só faz isso, ou só estende essa mão aberta para os céus, os que ouvem o Evangelho e reconhecem que são devedores. Nesse exato momento, então, é que você nasce de novo, sua alma é transformada, regenerada, e o nome dessa regeneração e de toda essa mudança que o Espírito opera em você chama-se amor. A partir de agora, o crente torna-se habilitado a amar a Deus acima de todas as coisas e a desejar Deus acima de todas as coisas. Então, é nesses dois estágios que acontecem ou que é operada a nossa salvação. Deus providencia o pagamento da sua dívida, você ouve o anúncio desse pagamento, recebe de modo particular fé, e a partir daquele instante o Espírito opera todas as transformações necessárias para habilitar sua alma a amar a Deus acima de todas as coisas e para desejar Deus acima de todas as coisas. O nome disso chama-se amor. Por isso Jesus disse, ela muito me amou. Quando Cristo ensinou isso ao fariseu e àquela mulher, ele esteve mostrando e ensinando aqueles homens que Deus não se relaciona com todo pecador, mas se relaciona apenas com os pecadores perdoados. Deus só se relaciona com pecadores perdoados, porque a base desse relacionamento é o Senhor Jesus Cristo e o favor que Ele alcançou para mim e para você na cruz do Calvário. Então essa é a primeira aplicação desse texto. E por que você tem que aprender isso? Talvez você esteja careca de ouvir isso. Você precisa entender isso porque todas as vezes que nasce dúvidas quanto à nossa salvação, se você examinar a raiz da sua dúvida, você vai ver que nunca a raiz dessa dúvida se encontra no que diz respeito à obra de Cristo, se ela é suficiente ou não. Mas a raiz da sua dúvida vai se encontrar no que diz respeito a você, como você se enxerga. Se você é pecador e necessitado de salvação, ou se você é mais ou menos pecador e mais ou menos necessitado de salvação. Nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, que somos pecadores. Tínhamos uma dívida astronômica. Se vivêssemos eternamente, jamais poderíamos honrar essa dívida. Mas graciosamente alguém pagou ela em meu favor, para meu favor. E hoje, então, eu me relaciono com esse alguém, que é o nosso Deus na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E o meu relacionamento com Ele se dá exatamente na base de seu Filho e da obra feita na cruz. Por isso, meus irmãos, não importa se você é boa gente, boa praça, boa qualquer coisa. Se você não for um pecador perdoado, não há relacionamento entre você e Deus. Você pode ser a melhor das criaturas, continuará com uma dívida enorme.
impagável, astronômica. Então, pouco importa se você é a melhor das criaturas. Você precisa entender que o que importa não é ser o melhor das criaturas, mas é exatamente ser, dentre as criaturas, o perdoado por Jesus Cristo, o alcançado pela cruz, o visitado pelo Espírito. Não há comunhão com Deus se não existir, de fato, perdão de pecados. E observe que esta verdade, ainda que você ouça quase que dominicalmente, esta verdade é a verdade que molda o seu amor para com Deus. Aqui está o instrumento para averiguar se você ama e o quanto ama ao Senhor. É exatamente se você já foi perdoado. Observe que o Senhor Jesus disse no verso 47, explicando o motivo por que aquela mulher fez tudo aquilo, ele disse que os pecados foram perdoados, por isso ela amou. Não o inverso, ela não amou e por isso foi perdoada, mas ela foi perdoada e por isso amou. O perdão é imerecido, porque a dívida era enorme. E todas as vezes que eu me lembro que eu era um pecador desgraçado, miserável, que merecia arder em chamas infernais eternamente, mas fui poupado de tal coisa, eu me lembro que o perdão é imerecido, eu não mereço. E isso desperta em mim amor para com Cristo. O que provoca o meu amor para com Cristo não é o medo do inferno, mas é o fato de eu ver o céu e de me ver nele. O que me faz desejar e amar Cristo não é de fato ter medo de Satanás e de suas armas, mas é observar, é sentir, é ter na palma de minhas mãos a certeza de que fui perdoado pelo Deus absoluto. O que me faz, de fato, despertar afeições para com Deus é não ter dúvidas de que em Jesus Cristo meu pecado foi destruído. Minha dívida foi completamente apagada. E então isto me leva a amar desesperadamente o meu Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que você esquece o mecanismo da salvação, ou ignora que você é pecador, você diminui o seu amor por Cristo. Todas as vezes que você se julgar bom demais, você está julgando Cristo ruim demais. Porque você está desqualificando Cristo para qualificar a si próprio. Por isso, a primeira coisa que Cristo ensina é como Deus nos salva, exatamente para despertar em nós, ou provocar em nós, amor para com Ele. Se você quer medir o seu amor para com Cristo, então, de 0 a 10, nessa escala, qual era o tamanho da sua dívida? Na outra folha, ou do outro lado da folha, de 0 a 10, averigue qual é a certeza que você possui do perdão de Deus para com você. A segunda coisa que o texto nos ensina, que o Senhor Jesus mostra ao seu povo, quando fala do pecado perdoado daquela mulher e do seu muito amor para com ele, e repreende o fariseu porque julgava-se ser bom demais, é que vale a pena, com tristezas e com lágrimas, diariamente nos lembrarmos e cultivarmos em nossa mente o quão maus somos. É bem verdade que o profeta Jeremias disse em Lamentações que boas lembranças nos trazem alegrias. Mas, de vez em quando, é bom você lembrar o que você é e o que você já fez de mal, com tristezas e com lágrimas, para você não esquecer quem você é, pecador. Às vezes, nós nutrimos uma ilusão em nosso coração. Nós não matamos, não estupramos, não roubamos, né? Pelo menos alguns, né? Ou talvez não de mão armada, mas todas as vezes que enganamos alguém é um roubo, né? Mas não cometemos certas atrocidades, o que é bom. Porém, estas coisas são trazidas ao nosso coração e nos enganam
e diariamente vamos cultivando uma ideia errada de nós mesmos. À medida que o tempo se passa, nós vamos nutrindo uma ideia de que nós não somos tão maus assim. À medida que o tempo se passa, nós vamos cultivando uma ideia de que, de fato, eu já tinha um pezinho no céu e Cristo apenas me deu um empurrãozinho. À medida que os anos se passam, nós vamos esquecendo a malignidade que há no nosso coração. E então chegamos a duvidar da Escritura quando ela diz que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Talvez Deus diga isso de outros e não de mim. Por isso, não é ruim, e o conselho bíblico é que de vez em quando você, em lágrimas, se lembre o quão desagradável um dia já foi. Se lembre, ainda que com lágrimas e com tristezas, algumas coisas ruins das quais já fez, a fim de não esquecer quem de fato você é, um pecador, transformado e redimido, mas um pecador. O propósito disso não é nos lembrarmos de nossos pecados a fim de manter uma coletânea, mas é nunca apartar o nosso coração daquele que me amou, sendo eu a pior das criaturas. Lutero dizia que lembrar dos pecados faz bem, porque é naquela hora que se lembra o quanto mal você já foi, que com profundidade a sua alma chora. E nesse momento que a alma chora, as lágrimas correm do coração, não em saudade do mal que um dia fez, mas exatamente em oposto. As lágrimas correm ao lembrar do mal que já fez, e isso o aproxima de Cristo, o bendito Redentor, que o amou, mesmo sendo tão mal assim. Nosso choro, quando nos lembramos de quem nós somos, é um choro de liberdade de nosso mal, porque é exatamente quando nos lembramos que somos maus, que nós de fato olhamos para Cristo, o nosso libertador. E Ele é o libertador que nos livrou daquele mal e da sentença que estava pronunciada contra nós, e do resultado que eu haveria de desfrutar pelos séculos sem fim, ira e ira da parte do Senhor. Por isso, lembre-se, sim, das coisas boas para alegrar o coração, mas vale a pena de vez em quando lembrar, trazer à memória alguns males já feitos, não, como eu disse, para mantê-los acesos no coração, mas para que nossa alma chore em arrependimento e se aproxime de nosso libertador em grande amor, o Senhor Jesus Cristo. Se você não fizer isso, você vai cair no engano de Satanás, de se julgar bom. E todas as vezes que você se julga bom, Cristo se torna mal. Porque, como ele mesmo disse, eu vim para os doentes e não para os sãos. Não veio para justos, mas para pecadores. Veio para aqueles que precisavam de livramento e de salvação. Mas a terceira coisa que esse texto nos ensina é que aquela mulher mostrou a intensidade do seu amor para com Cristo. Ela não esperou uma boa ocasião. Ela se sacrificou a fim de dar testemunho aos homens que ela agora pertencia a outro Senhor, não mais ao pecado nem a Satanás, mas ela agora pertencia ao Senhor Jesus. Aquela mulher poderia ter feito o que ela fez em outro momento. Poderia ter esperado o Senhor Jesus ir para a sua casa e seria muito mais agradável na companhia de todos os discípulos chorar aos seus pés, ungir os seus pés e lhe declarar o amor. Mas não foi assim que ela fez, e este não é o princípio bíblico que nos é ensinado.
O princípio bíblico que nos é ensinado é que nós devemos dar testemunho de nosso amor para com Cristo, custe o que nos custar, seja na casa dos opositores, seja na casa daqueles que também servem a Cristo. O crente foi chamado para amar a Cristo num mundo que odeia Cristo. Aquela mulher era ciente de que todos ali lhe conheciam. Ela estava ciente de que todos sabiam de sua má reputação. Ela poderia ter sido barrada de entrar na casa do fariseu. Mas não havia outra coisa diante dos olhos daquela mulher, senão o alvo de seu amor, seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E por esta razão ela não mediu as consequências de seu ato, tão somente quis mostrar aos homens que ela agora era uma nova criatura. E então, atravessando pela porta as paredes da casa de seu inimigo e do inimigo do Senhor Jesus Cristo, a fim de transformar e a fim de dar testemunho da transformação de sua vida e de seu coração, não poupou seu ser, seu corpo, nem sua alma, pelo contrário, atirando-se aos pés do Redentor, suas lágrimas vindo de sua alma, mostraram ao mundo que o seu prazer não era mais no pecado, mas agora no Filho de Deus que a havia amado antes do tempo existir. Os crentes são chamados para imitar essa mulher na sua vida. Você é chamado a dar testemunho do seu amor por Cristo aonde quer que você vá. Não interessa se lá é um covil de salteadores, é um local de inimigos, pessoas que odeiam Cristo. Você precisa mostrar aos homens que você é luz e sal da terra. Seu coração precisa vir à tona para que os homens vejam que o seu tesouro não é esta terra, mas é o reino dos céus. Suas lágrimas precisam sair não pelos olhos, mas da alma, a fim de mostrar aos homens que só há um que domina a sua vida, o seu bendito e maravilhoso Salvador, o que lhe amou antes da fundação do mundo, o que lhe amou sendo você quem você é, pecador miserável, o Senhor Jesus Cristo. Muitos crentes têm se acovardado e não têm buscado dar testemunho de sua fé e de seu amor a Cristo. E muitos crentes têm buscado a igreja, as reuniões domésticas da igreja para dar o seu testemunho, o que é válido, mas não é suficiente. Jesus não nos chamou para iluminar a igreja, chamou-nos para iluminar o mundo, chamou-nos para salgar o mundo. E muitos crentes têm se acovardado e têm preferido ter amizade e paz com os inimigos de Cristo do que mostrar a eles que pertencem a Cristo. E não estou dizendo isso a fim de incentivar você lá no seu trabalho, a sair pregando o evangelho no horário do seu trabalho. Não é isso. Isso talvez não sirva de testemunho na sua empresa. Mas, na verdade, o testemunho que nos falta hoje não é aquele que sai dos lábios, mas é aquele que deve ser visto exteriormente. Os crentes têm buscado se parecer com o mundo, a fim de não serem confrontados, de não serem coagidos, de não sofrerem, de não derramarem lágrimas pelo Senhor Jesus Cristo. É muito comum encontrarmos crentes nas escolas, nas universidades, nos seus locais de trabalho, nas ruas, com palavras chulas, de baixo escalão, que agradam Satanás e não a Cristo, exatamente para que as pessoas não reconheçam, pelo seu modo de falar, de que há algo diferente nelas. São crentes que se vestem de uma forma completamente ridícula, a fim tão somente de se igualar a toda uma massa que caminha em direção à perdição, rejeitando aquele que deu sua vida na cruz para salvá-la. É comum encontrarmos crentes preferindo coisas das quais Cristo abomina tão somente para não ser escanteado, para não ficar de lado lá no grupo que ele quer estar.
e então não dar testemunho, não ama Cristo como deveria amar. É comum encontrarmos crentes, meus irmãos, fora das paredes da igreja, que ele e um mundano, talvez um mundano, seja melhor do que ele. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos buscar isso para a nossa vida. Amar a Cristo dentro da igreja, Judas fez isso. Era um dos apóstolos. Viu todos os milagres do Senhor, dos mais gloriosos aos mais simples. Observou e ouviu com seus ouvidos, que já foram destruídos pela terra, Deus pronunciar dos céus que aquele era o seu agrado, referindo-se a Cristo. Entretanto, sua alma, seu coração sempre estiveram descobertos por onde andava. Sua avareza sempre foi o seu Deus. E no exato instante em que pôde, ele simplesmente manifestou quem ele sempre foi: Satanás. Amar a Cristo aqui dentro é muito simples. Nosso culto, quando muito passa, é 1h40. Nosso EBD, quando muito leva, 1h30. Fora disso, é cada um por si. O que está errado, né? Porque nós somos um corpo. Mas, na verdade, os crentes não têm amado a Cristo verdadeiramente. Porque quando eu não amo Cristo diante dos seus inimigos, eu o odeio quando eu estou perto daqueles que o amam. Porque o nome disso chama-se hipocrisia. Nós precisamos observar que há um estilo de vida que Deus estabeleceu para o crente. Há um estilo de vida que manifesta o céu. Nós lemos agora em Colossenses. Mas o que nós temos percebido é o inverso, em todas as áreas. E por isso, meus irmãos, eu preciso adverti-los de que o padrão que Cristo espera de nós não é o padrão de Simão, mas o da mulher pecadora perdoada. Nós não podemos esquecer jamais disso. É esse princípio que nos norteia nas escolhas que nós fazemos. Há um tempo atrás, aconselhando alguns jovens que queriam usar aquele cabelo emo, é o nome? Parece que é uma ema, né? Mas botaram um O no final, então ficou emo. E por que razão se faz isso? Não, é porque todo mundo faz. Ou seja, tão somente para se esconder. Hoje, o que é muito comum nas nossas igrejas, sob esse advento do pastor YouTube, né? As pessoas estão conhecendo Cristo de uma forma muito interessante. É dito a elas que elas devem fazer aquilo que é proibido. E aquilo que não é proibido na palavra, elas estão livres para fazer. Então os crentes têm buscado shows, tatuagens, têm buscado para aquecer o relacionamento matrimonial, né? O marido e a mulher, relações a 3, a 6, filmes pornográficos, todo tipo de desgraça. Os meninos são criados pelos pais como bibelôs, as meninas como homens para dominar o mundo. E dia após dia, o nome de Cristo é blasfemado. Não pelos incrédulos, mas por nós, que não damos testemunho de que o amamos quando estamos diante dos seus opositores. Por que essas coisas acontecem? Senão quando nós buscamos nos esconder e furtar dos homens o conhecimento de que nós somos de Cristo, tão somente de Cristo. Aquela mulher amou o Senhor Jesus Cristo com toda a intensidade de seu coração,
poderia ter sido apedrejada, já que era uma mulher de fama ruim. Mas como Paulo nos disse, morrer é lucro, então para ela o que importava não era morrer de velhice ou apedrejada ali, mas era mostrar aos homens que ela era uma ovelha do pastorado de Jesus Cristo. A intensidade do amor daquela mulher por Cristo fez com que ela não escolhesse lugares. Ela tão somente queria mostrar aos homens que agora ela era uma ovelha de Jesus Cristo. Muitos crentes têm buscado demonstrar que são ovelhas de um outro pastor, menos do Senhor Jesus Cristo. São crentes enrolados, brigões, crentes encrenqueiros. A vizinhança inteira prefere um bar do que um crente ali. Pessoas de má índole, maliciosas, perniciosas. Nós não fomos chamados para isso. Assim como o marido, por meio da sua aliança na mão esquerda, comunica ao mundo que o seu coração está enlaçado ao coração de uma mulher, o testemunho nosso, exterior, e logicamente só é produzido o exterior quando o interior é mudado, o nosso testemunho comunica aos homens que nós somos ovelhas de Jesus Cristo. Há um pastor que conduz-me com cajado e com bordão para águas e pastos que são verdes e de descanso. Há alguém que vela por mim. Se as pessoas não enxergam em você, e lembre-se, eu não estou dizendo que é para ser perfeito que ninguém vai ser, estamos falando aqui de testemunho. Quando a gente peca, a gente se arrepende. Se as pessoas não enxergam que meu coração está enlaçado à minha esposa, que é alguém que dorme comigo do meu lado, pois pode ficar certo que os homens também não verão que eu sou ovelha de Cristo. Porque uma coisa está ligada à outra, e uma coisa é maior, nesse caso, ser ovelha de Cristo é maior do que ser marido. Examine como está a sua demonstração do seu amor por Cristo. E eu aconselho os irmãos a mostrar esse amor por Cristo, por onde quer que forem, mas também no que estiverem a fazer. Os sites que as pessoas acessam, tem gente vigiando aquele negócio. Inclusive há trabalhos científicos sobre isso, né? Ninguém tem mais hoje privacidade. Então, um ímpio do governo talvez olhe e veja aquele indivíduo, o João, a Maria, o Zé, lá não sei de onde, que é um pecador e ama, se esbalda no seu pecado pela internet. Talvez essa pessoa não saiba que você pertence a Cristo, mas Cristo está vendo que você está pecando contra Ele quando faz isso. Então examine como está o seu testemunho de amor para com o Senhor Jesus. A quarta coisa que esse texto nos ensina é que nós temos um grande inimigo que nos impede de amar a Cristo verdadeiramente. E esse inimigo não é Satanás. Esse inimigo chama-se orgulho. Uma alma orgulhosa, ela está impedida de amar a Deus. Provérbios, os Salmos deixam claro que Deus rejeita os soberbos. A alma orgulhosa, ela julga que não precisa de Jesus Cristo. A alma orgulhosa julga que pode dar conta de pagar a dívida sozinha. Então, com algumas orações, algumas leituras bíblicas, alguns jejuns, algumas ofertas, alguns isso, alguns aquilo, eu estou pavimentando o meu caminho ao céu. Isso chama-se orgulho. Orgulho.
E todas as vezes que o orgulho se instala no nosso coração, nós rejeitamos a Bíblia. E rejeitamos a afirmação de que somos pecadores e desesperados em cometer maldades. Por isso, examine, vigie, ponha guardas à porta do seu coração. Porque o orgulho não é algo que entra, mas ele está dentro de cada um de nós. O orgulho é aquela centelha do pecado que, quando Cristo de fato eliminar nosso corpo por meio da morte, fazendo voltá-lo ao pó, será exatamente assim. Esse é o instrumento para destruir esse negócio. O orgulho produz ignorância, nos faz achar que Cristo não é tão suficiente assim para me salvar. Me distancia dos céus porque me mostra que há outra coisa mais agradável nesta terra. O orgulho me leva a olhar para a cruz com descrença e julgar: será que de fato Cristo morreu por mim ou por si mesmo? Esse inimigo terrível, miserável, desgraçado, dorme e acorda comigo e com você. E esse miserável desse inimigo, dia após dia, se o deixarmos crescer em nossa alma, ele vai nos ensinando que menos necessidade temos da salvação. Ele vai construindo em nosso coração uma ideia de que nós não somos tão necessitadamente, desesperadamente necessitados de Cristo e do Senhor. Por isso, ponha guardas à porta do seu coração. O guarda não é para impedir o que entra, não apenas, mas os guardas são exatamente para, quando este inimigo se manifestar, eles possam aniquilá-lo, destruí-lo. E isso acontece todos os dias da nossa vida. Não deixe, meus irmãos, que o orgulho cresça dentro de vós, porque uma alma orgulhosa, infelizmente, é uma alma que se separa de Cristo, se distancia do Senhor. Ainda que seja um salvo verdadeiro, ele interrompe sua comunhão com Deus, porque ele agora começa a rejeitar o Filho bendito, o Senhor da glória. Então, olhe para esta mulher e não queira ser como Simão, mas como ela, grande pecador, grande pecador. E assim nós iremos subjugar esse inimigo terrível que ainda está dentro de nós. Eu quero concluir, muitas lições esse texto nos ensina, mas eu quero concluir aplicando agora o amor não mais apenas para com Cristo, mas agora olhando exatamente na perspectiva de Simão para com aquela mulher. O texto nos mostra que Simão a desprezou, porque a julgou como sendo desprezível. O texto mostra que Simão olhou para aquela mulher como sendo alguém ou algo repugnante, que não merecia o reino dos céus. E o texto mostra que isso aconteceu porque Simão tinha uma concepção de que ele era menos pecador do que ela. Agora, trazendo para nós. Por que nós temos dificuldade de nos perdoar uns aos outros? Porque nós, quando alguém peca contra nós, nós agimos como Simão. E nos vemos mais perfeitos, menos pecador que o outro. E então o orgulho apodera-se da alma.
E naquele momento, na luta contra o mal, o bem perde. Porque ao invés de copiarmos o exemplo de Cristo, que perdoou uma ofensora, nós copiamos o exemplo de Simão e desprezamos alguém que nos feriu ou alguém que nos atingiu. Por que nos falta mais amor e comunhão? Nos falta mais amor e comunhão porque nos falta sermos como aquela mulher pecadora. Mas, infelizmente, imitamos o exemplo de Simão. Perceba que para Simão reconhecer que era um pecador foi muito difícil, por isso ele não reconheceu. E você pode observar que nós temos pouca confiança entre nós, aplicando agora diretamente à nossa igreja, ao nosso arraial, nós temos pouca confiança entre nós de um apacentar o outro, apontar a falha do outro, porque nos falta de fato o coração da mulher pecadora. Mas de sobra temos o de Simão. Preferimos o contrário da Escritura. E que lemos hoje aqui, aconselhai-vos mutuamente. Mas para muitos, o melhor é não se envolver no problema do outro. Para muitos, o melhor é não pedir perdão ao outro quando peca, porque isso implica fraqueza. Para muitos, o melhor é não perdoar, para ter sempre alguém com uma dívida consigo. Ora, todas estas coisas descrevem o comportamento de Simão, não da mulher pecadora. O Senhor Jesus nunca ocultou dos salvos quem eram os salvos. Publicanos, meretrizes, ladrões, cobradores de impostos, miseráveis, mentirosos, eu e você. Por que nós queremos agir como Simão, ocultando o nosso pecado e aproveitando para matar aquele que um dia Cristo reviveu? Nós amamos pouco porque pouco nos confrontamos no pecado, né? Apontando um ao outro o seu pecado em amor. Às vezes acontece isso, mas por soberba, com o aspecto de querer mostrar que é melhor. Mas não deve ser isso que devemos fazer. O que devemos fazer é exatamente como aquela mulher, dar testemunho do nosso amor para com Cristo e do nosso amor para com o nosso irmão. E se alguém é pecador ou peca contra mim, o meu dever é amá-lo como Cristo me amou, é perdoá-lo como Cristo me perdoou, é aconselhá-lo a abandonar o seu mal, como Cristo me aconselhou a abandonar o meu. E assim então nos entregarmos um ao outro debaixo do pastoreio e do amor do Senhor Jesus Cristo. Isso é fácil? É não. É por isso que o justo vive pela fé e não pelas suas obras. Cristo quer que sejamos como a mulher, não mais pecadora, mas redimida, purificada, transformada, lavada, exatamente para, em tudo e para com todos, darmos testemunho de que nosso coração foi mudado. Que o Senhor seja conosco e nos dê graça no nosso amor para com Ele, demonstração desse amor. Vamos nos preparar para ser.